Uma expedição científica terminou em tragédia com 6 mortos. 5 mergulhadores experientes eles desapareceram em uma expedição nas Maldivas. E durante a tentativa de resgate, mais uma pessoa acabou morrendo. Só que o que torna essa história ainda mais perturbadora é que essas pessoas, elas eram todas bem experientes. Então, como que um grupo altamente qualificado pôde ter morrido dentro de uma caverna submersa? Esse é o difícil acreditar, e hoje você vai conhecer o caso da tragédia que chocou as Maldivas. Uma expedição científica que terminou com 6 mortos, dentro de um ambiente extremamente perigoso. E aquilo que deveria ser uma missão de pesquisa marinha virou uma operação de resgate desesperada. E quanto mais os detalhes surgem, mais difícil fica entender como que pessoas tão experientes acabaram sem saída. Quinta-feira, 14 de maio de 2006. Atol de Vavu, nas Maldivas. Naquela manhã, 5 italianos entraram no mar, mas eles não estavam ali a turismo. O grupo participava de uma expedição científica voltada ao monitoramento de ecossistemas marinhos e ao estudo dos impactos das mudanças climáticas na biodiversidade tropical. Entre eles estava Mônica Montefalcone, professora associada de ecologia da Universidade de Gênova, sua filha Giorgia Somacal, de 23 anos, os biólogos marinhos Muriel Odenino e Federico Gualtieri, e Gianluca Benedetti, instrutor de mergulho experiente que vivia nas Maldivas havia anos. Era um grupo altamente qualificado. Pessoas treinadas, pessoas acostumadas com mergulhos complexos, o que torna essa tragédia ainda mais difícil de ser explicada. Só que às 13h45, o alerta ele foi acionado, porque o grupo ele ainda não havia retornado à superfície. A tripulação da embarcação então chamou imediatamente a guarda costeira. As equipes então de resgate chegaram ao local e acabaram encontrando o corpo de Gianluca Benedetti próximo à entrada de uma gruta subaquática. As primeiras informações indicavam que os outros 4 mergulhadores haviam ficado presos dentro do sistema de cavernas. E esse não era assim um ambiente comum. Essa estrutura ela possui múltiplas câmeras conectadas por passagens estreitas. Esse atol de Vavu ele é muito conhecido por ter cavernas submersas assim conectadas, por ter assim cavernas submersas complexas e também bastante correntes fortes. E naquele momento as condições elas só estavam piorando. O mar estava agitado, tinha baixa visibilidade e o risco era extremo até mesmo para quem estava tentando ajudar. Só que mesmo assim, as operações, elas continuaram. Só que durante essa missão, uma nova tragédia, então, acabou acontecendo. Porque o Mohamed Mahoudri, que era um mergulhador das Forças Armadas das Maldivas, ele acabou morrendo após sofrer uma doença de descompressão durante a operação. Ou seja, não foram 5 mortos, foram 6. 5 integrantes da expedição e um socorrista que perdeu a vida tentando localizá-los. Hoje, todos os corpos eles já foram encontrados. Mesmo assim, as perguntas elas ainda continuam. Porque como que um grupo tão experiente foi ficar preso ali? As investigações elas ainda estão em andamento. Só que existem alguns detalhes que ajudam a entender o tamanho do risco que tinha ali. O grupo ele estava aproximadamente 50, 60 metros de profundidade, o que acaba mudando o cenário, porque dizem que o máximo que você pode chegar é a 30 metros de profundidade. Porque um mergulho em uma caverna não funciona como um mergulho comum. Se algo dá errado, você não simplesmente sobe. A saída, ela não está acima de você, ela está do lado de fora. Depois de passagens estreitas, pouca visibilidade e um ambiente que pode virar um verdadeiro labirinto. E as cavernas daquela região, elas são conhecidas por uma navegação extremamente difícil, correntes imprevisíveis, espaços apertados, visibilidade também comprometida. Assim, um único erro, ele pode ser fatal. Uma corrente inesperada, sedimentos levantados, uma desorientação de alguém, a separação do grupo ou até uma falha técnica.
E existe um outro fator também, o pânico. Debaixo da água, perder a orientação significa perder tempo. E quando o pânico começa, a respiração, ela acelera muito. O consumo de ar, ele dispara e cada segundo passa a contar. Outro detalhe também que chamou muita atenção foi a profundidade, como eu disse, que eles estavam. Esse mergulho ele aconteceu muito abaixo do limite comum para um mergulho recreativo. E isso acaba levantando alguns questionamentos sobre a complexidade real dessa operação. As autoridades também investigam se toda a atividade estava devidamente autorizada. Mas existe algo que continua inquietando muita gente. Essas vítimas, elas eram experientes, sabiam dos riscos. Então, o que aconteceu? Foi uma sequência de falhas? Foi um erro humano? Um problema técnico? Ou algo inesperado aconteceu dentro daquela caverna? E mesmo com todos os corpos já recuperados, algumas respostas pode ser que elas nem venham mais à tona, porque no fundo o mar ele nem sempre devolve a verdade. Se você gosta de casos reais e histórias difíceis de acreditar, já se inscreve aqui no canal e também comenta aqui embaixo, na sua opinião, o que é que foi que aconteceu com esses mergulhadores.